Bom dia, Grupo Refúgio, Grupo amado e abençoado. Graças do nosso Senhor por mais uma quarta-feira, por mais um dia de pão diário, onde nós podemos e temos o privilégio de poder nutrir e fortalecer a nossa alma e o nosso espírito na palavra do Senhor, que é a verdadeira rocha, que é o caminho, a verdade e a vida. E no pão diário de hoje, eu trago vocês para o livro de João, onde nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 60 até o 68. Bora comigo? Diz assim: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é esta palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo que em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Quando nós nos aprofundamos mais a fundo sobre essa passagem de hoje, sobre esse versículo, nós sabemos que ao longo da história, o homem ele se viu muito frustrado, muito desanimado, buscando um sentido de vida, o que era verdade, quem havia criado tudo, o que era raciocínio, o que era o caminho. E através do Evangelho de João, do livro de João, nós podemos ver algumas coisas que de fato aconteceram, em que através do Evangelho de João, ele veio para conversar, dialogar com pessoas de cultura grega, que viam naquela época na filosofia, na ciência, a solução para todas as coisas, para todos os problemas. Só que João, ele disse que a resposta para tudo era o verbo. E quem era o verbo? Jesus. E isso é muito recorrente em toda a carta de João, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, que ele veio ao mundo para salvar a humanidade. E os discursos de Jesus, até como disse aqui, dura essa palavra. Os discursos de Jesus, eles eram pesados, assim, no sentido de nos confrontar, de revelar aquilo que realmente há no nosso coração, na nossa natureza pecaminosa. E o que nós podemos refletir na manhã do dia de hoje, de quarta-feira, é o que exatamente é ser um discípulo de Deus, como é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Que a partir do texto que a gente leu, dos versículos que nós lemos, é algo que se destaca muito para que a gente venha aplicar na nossa vida, é que Cristo, ele é Deus encarnado, em forma de ser humano, vamos dizer assim. E algo interessante é que João, quando ele diz a Jesus, ele não fala para onde nós iremos, mas sim para quem nós iremos. Porque, assim como um discípulo, o que é um discípulo? Alguém que segue alguém, que deveria seguir alguém.
Só que qualquer discípulo tinha que escolher um mestre para ali caminhar, seguir junto, para aprender, ter ali como um professor, né, um mestre, vamos dizer assim. E, obviamente, aqueles que desistiram de seguir a Jesus, né, se nomeando como discípulos, eles deveriam ir procurar, buscar outro mestre que dissesse apenas aquilo que iria conver, né, aquilo que eles queriam ouvir e que eles estavam procurando. Só que, muito diferente dos discípulos que abandonaram a caminhada com Jesus, Simão, ele deixou muito claro que ele e os outros também que ali permaneceram, que eles não eram apenas seguidores, que eles eram discípulos. E aí, quando ele afirmou que o Senhor tinha as palavras de vida eterna, indo bem mais a fundo, o verbo ter tem o sentido mais amplo, não apenas ter de possuir, né, de tipo uma conquista, mas também de manter, de guardar, de sustentar. E aí nós podemos pensar, que palavras são essas, né? Quais são essas palavras de vida eterna? Aí nós voltamos para o versículo 63, que diz: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. E Pedro, ele sabia que Jesus, ele tinha muita consciência do ensino que ele aplicava, que não eram só palavras, promessas, discursos. Tudo aquilo que Jesus levava para os seus discípulos eram ensinos divinos, ensinos para que eles levassem não apenas para a vida, mas para as nações e para que nos levasse até nos dias de hoje, para que a gente soubesse realmente aquilo que o Senhor quer que a gente saiba. Os ensinos de Jesus não eram ensinos vagos, eram ensinos vindos diretamente da eternidade, exatamente do reino dos céus que estava ali descendo sobre a terra, dizendo exatamente em palavras, né? E a mensagem de Jesus, claramente ela era confrontosa, porque diante da nossa natureza pecaminosa, a gente não quer, né, saber o que a gente precisa fazer, o que a gente está fazendo de errado. A gente quer só continuar fazendo. Só que Jesus veio para nos mudar, nos tirar da lamação do pecado. E é claro que a sua mensagem iria nos confrontar, como fez inclusive com o próprio Pedro, né, mais para frente da história. Só que quando os discípulos estavam conectados com a verdade, né, com a palavra de Jesus, eles simplesmente confiavam. E aí, algo que nós podemos pensar mais profundamente sobre isso é: até onde nós estamos dispostos a ser discípulos de Jesus? É claro que não é porque nós temos Jesus que tudo de fato no mundo se torna mil maravilhas. Nós continuamos passando por tentações, por provações, por problemas, por certas enfermidades e várias outras coisas que de fato acontecem. Mas até onde nós nos tornamos confrontados e simplesmente, como fez Pedro, simplesmente confiou, porque a gente estava ali conectado com a verdade, que é a palavra vida, a palavra de Jesus perante a nossa vida. Que a gente venha a refletir e essa semente venha a ser como uma semente fértil em nosso coração. Amém? Desejo uma excelente quarta-feira para cada um de nós que está aqui presente no Grupo Refúgio e para você que também possa estar no YouTube vendo essa mensagem. Que Deus te abençoe. Amém.